Ok, pessoal, então, informando a todos que esta reunião está sendo gravada, posteriormente será disponibilizada no Siga, né, por meio do YouTube. Tá bom? Ok, pessoal, então, nós hoje, de fato, então, começamos a entrar de cabeça mais a fundo na questão do crescimento endógeno, né? Até, até o presente momento, nós avaliamos, em termos matemáticos, pelo menos, a questão do crescimento econômico por meio do crescimento exógeno. Então, a tecnologia ela era dada, né, exogenamente dentro da função de produção. No capítulo 4, nós começamos a falar um pouco sobre de onde, quer dizer, de onde não é bem a palavra, né, mas como é que foi se desenvolvendo a tecnologia mundial, né, sobretudo pós-revolução industrial, né, final do século XVIII, principalmente no século XIX, né, que a revolução industrial passa a ter um papel fundamental no crescimento econômico mundial, e no século XX se expandiu exponencialmente, né? Bom, e basicamente o que acontecia, então, o que acontecia até o modelo de Solon foi: eu não consigo modelar a tecnologia, então ela é dada, né? E eu estudo o efeito tecnológico no crescimento econômico exogenamente, ele é dado. Então, qual que foi o papel fundamental do modelo de Solon e dos outros trabalhos que foram se seguindo, né? Avaliando empiricamente, por exemplo, como aquela aula que nós falamos. Demonstramos, fizemos com os dados, né, de crescimento econômico, que nós analisamos a questão do crescimento, da convergência absoluta, convergência condicional. Fundamentalmente é avaliar o quão importante a tecnologia é para você poder explicar o crescimento econômico entre as nações, né? Nações mais ricas, com maior PIB per capita, são aquelas que são mais produtivas, né? E aí nós entramos no capítulo 4, que é, sobretudo, digamos assim, aonde que é a fonte que o Homer bebeu para poder desenvolver o modelo dele de crescimento econômico, que ele passa a endogeneizar, tornar endógeno o desenvolvimento tecnológico, né? Então, ele vai propor, então, um modelo, né? Ele ganhou alguns anos atrás aí, o Prêmio Nobel de Economia por conta das, das contribuições dele em termos de artigo, né, em termos de pesquisas, com o título de mudança tecnológica endógena. Ou seja, né, o Douglas North, que a gente já viu, ele já ganhou o Nobel de Economia há muitos anos atrás, e recentemente o Homer, o Paul Homer, ele ganhou o Nobel também por conta desse desenvolvimento, né, dos modelos de crescimento, qual leva o nome de crescimento endógeno. Então, a partir de agora, né, os modelos que nós vamos ver, né, não são muitos, eles são tratados como modelos de crescimento endógeno. Como assim? Crescimento endógeno significa que vai acontecer alguma coisa dentro do modelo de crescimento que nós vamos analisar, que a tecnologia vai deixar de ser exógena, ou seja, dada, e ela vai depender de alguma variável dentro do próprio modelo, né? Então, ela é endogenamente determinada no modelo com que eu estou trabalhando, tá? Então, essa que é a ideia de endogeneidade. Então, ela é endógena, é um resultado endógeno ao meu próprio modelo, tá? Em termos de modelo, tá? Nós não vamos mudar muito em termos daquilo que nós sabemos já a partir do modelo de crescimento de solo, tá? Esse modelo de crescimento endógeno do Homer, ele vai estar muito próximo ao modelo de crescimento do solo, né? E ele vai acabar quase se tornando um desdobramento do modelo de solo. Nós não vamos mudar, né, completamente o modelo que nós estamos trabalhando, né? A gente não vai fazer
uma mudança muito radical. Vocês vão perceber que o modelo que nós vamos trabalhar ele é muito próximo ao solo, mas acaba sendo um desdobramento e ele acaba quebrando algumas pressuposições do modelo de Solon e acaba incluindo mais coisas ali dentro, tá? Bom, aqui conta uma historinha, né? Modelo neoclássico, destaca o progresso tecnológico, com motor de crescimento econômico. Nesse capítulo incorporaremos percepções dos capítulos anteriores. Você está compartilhando alguma coisa? Deveria estar compartilhando, né? Esqueci aqui. Agora foi, né? Foi? Foi sim. Beleza. Então, o modelo neoclássico do crescimento destaca o progresso tecnológico, o motor do crescimento econômico, né? Foi o que eu falei. Nesse capítulo, incorporaremos percepções dos capítulos anteriores para desenvolver uma teoria explícita do progresso tecnológico. Esse modelo nos permitirá explorar o motor do crescimento econômico, tratando, assim, da segunda grande questão formulada no início do livro. Desejamos entender por que economias avançadas no mundo, como os Estados Unidos, cresceram em torno de 2% ao ano durante o último século. De onde vem o progresso tecnológico que sustenta esse crescimento, porque a taxa de 2% anuais, não de 1 ou de 10. Tá? Podemos esperar a continuação dessa tendência ou algum limite para o crescimento econômico. Então, são os problemas levantados aqui. Né? O problema na ciência sempre aparece como uma forma de pergunta, tá? Boa parte do trabalho dos economistas que trataram dessa questão é chamada teoria do crescimento endógeno, tá bom? Foi o que eu mencionei. É isso que nós vamos trabalhar, teoria do crescimento endógeno ou nova teoria do crescimento econômico, tá? Essa nova teoria do crescimento, às vezes aparece, mas normalmente a teoria do crescimento endógeno é mais comum, né? Em vez de supor que o crescimento dá em decorrência de melhorias tecnológicas automáticas e não modeladas, tá? Foi aquilo que eu falei quando eu falei do modelo de Solon. Qual que é a hipótese sobre tecnologia de Solon? Ela é comum a todos? Ela é livre? Ela é qualquer um? Não, a gente não tratou de absolutamente nada. Ela é simplesmente dada, é exógena. Eu não sei como ela chega no país. Qualquer afirmação sobre o que é a tecnologia no modelo de Solon, a não ser que ela é dada, que é exógena, está errada. Tá? A teoria busca entender as forças econômicas que estão por trás do progresso tecnológico. Uma contribuição importante desse trabalho é o reconhecimento que o progresso tecnológico ocorre quando as empresas ou inventores maximizadores de lucro, tá? Maximizadores de lucro, procuram criar novas e melhores ratoeiras. Ou seja, nós não vamos mudar muito em relação ao que a gente já pressupôs em termos de comportamento, tá? Nós estamos dentro de uma teoria neoclássica, tá? E ainda nós tratamos as pessoas como maximizadores de lucro, né? Ou seja, nós vamos manter aquela lógica que a gente viu no capítulo anterior, né? De que a invenção, né? A realização da invenção, ela é nada mais do que uma oportunidade de lucro que capitalistas, né? Que investidores estão enxergando no mercado, né? E aí, como a gente viu no capítulo anterior, né, e caiu na prova, isso só pôde acontecer de uma forma sistemática e grande quando você criou leis de patentes, né, e assegurou né, definitivamente o acesso aos lucros, né, dessas invenções, uma vez que a gente sabe aí que os lucros, eles possuem a invenção, perdão, a ideia, né, a economia das ideias, que foi o capítulo anterior, ela possui características muito próprias, né? Ela não, uma vez que ela é inventada, uma vez que ela está disponível, ela é um bem bem público, né? Ele é um bem que ele não tem rivalidade para o seu consumo. Todas as pessoas acessam. Então, se você tem que despender uma quantidade muito grande de recursos, né? A maximização do lucro ela pode ficar prejudicada. Então, para eu poder maximizar o lucro, eu tenho que ter um arcabouço jurídico, né, de termos de patentes, né, direitos de propriedade que me permitem ter acesso
aos lucros da minha invenção, né? Não tornar esse bem completamente disponível gratuitamente para todo mundo. Essa que é a ideia. Tá? A ideia aqui, né, não é de benevolência do açougueiro, né, economia política 1, que vocês estudaram essas questões. Então, tudo, nesse modelo aqui, tudo é movimentado a partir do lucro. Ah, professor, mas eu vi uma reportagem uns tempo atrás que a empresa que inventou o cinto de segurança de 3 pontos, não quis patentear, por isso, aquilo. Né, porque queria que a invenção beneficiasse o maior número de pessoas, isso e tal. A gente sabe que casos excepcionais podem acontecer, né? Santos Dumont, por exemplo, não patenteou nenhuma das suas invenções. Tudo que ele inventou ficava completamente disponível. Só que Santos Dumont era podre de rico, né? E aí você vai ter vários casos na história de pessoas que fazem grandes invenções e não patentiam, né? Disponibilizam a invenção para todos. Mas não é a lógica do capitalismo. A gente sabe que não é assim que o capitalismo funciona, né? Se eu estou com uma nova ideia, né? Se eu estou procurando financiamento, quem compra essas ações de empresas emergentes, né? De startups ou qualquer coisa que o valha, está esperando que algum dia o investimento ali ele vai ter algum retorno, tá? Então não é uma questão ideológica se é boa ou se é ruim, é uma questão de funcionamento do capitalismo. O capitalismo funciona assim, obviamente que a gente pode criticar, a gente pode ter teorias normativas alternativas, né, que poderiam sugerir um tipo de relação econômica diferente, melhor para todo mundo, mas no atual momento da história econômica mundial, estamos presos ao capitalismo. Tá? Bom, o trabalho, então, que deu início, né, essa história toda, foi uma tese de doutorado do Homer, tá? Do Paul Homer, titulada aqui, ó, Mudanças Tecnológicas Endógenas, tá? E a partir, né, desse modelo que ele vai propor de progresso tecnológico, vários outros trabalhos foram aparecendo ao longo do tempo, né? Então, reparem que é da década de 1990, né? O trabalho, né, esse trabalho start inicial da 1990 e só que recentemente aí o Paul Homer ganhou esse Nobel de Economia. Talvez 2015, alguém que tiver fácil acesso aí no Google pode dar uma googada e verificar para mim aí qual que foi o ano que ele recebeu o Nobel de Economia dele, tá? Bom, aí o modelo de Homer, né, quem achar, posta aqui no bate-papo, por favor, no chat, tá? O modelo de Homer, ele é bem diferente do modelo do Solon, tá? O modelo do Solon, o único desdobramento que acabou acontecendo praticamente foi o modelo do Menckel-Homer-Will com a inserção do capital humano, tá? O modelo de Homer, por sua vez, ele engendrou assim dezenas, eu não vou falar uma centena, mas às vezes tem uma centena de modelos de crescimento endógeno. Tá? Então, são vários modelos de crescimento endógenos que existem a partir desse modelo. Então, a gente vai estudar uns dois aqui. Tá? Mas se você for pegar esse livro mesmo do Jones e estudar, ele mesmo ali vai estar propondo vários modelos de crescimento endógeno. Tá? Porque vai existir diferentes formas de você tornar a tecnologia endógena. Por exemplo, no caso dele ali, no caso do Homer que nós vamos estudar hoje, ele vai partir da ideia do Douglas North. Né? Ninguém procurou aí não, gente? Que ano que o Homer ganhou o Nobel de Economia? Paul Homer? Ninguém pode fazer isso para mim, não? 2018. Obrigado, Gabriel. Então, em 2018, só que, quer dizer, 90, né? Só teve que esperar aí quase 2000, 2010, só quase esperar quase 30 anos para poder ganhar o Nobel de Economia, né? Ainda bem que estava vivo para poder receber o prêmio.
Bom, então o que acontece? No modelo do Homer, ele vai beber na fonte do Douglas North. Qual que é a fonte do Douglas North? Eu vou dividir minha economia em dois grandes setores. Um setor, que é o setor capitalista, que faz uso das máquinas desenvolvidos por um outro setor, que é o setor das ideias, que é o setor de desenvolvimento de novas ideias, de máquinas que incorporam novas tecnologias, novas ideias. Então, o meu setor, eu sou um setor que não desenvolvo, que não faz parte do desenvolvimento tecnológico, né? Então, o meu setor, que não faz parte do desenvolvimento tecnológico, ele compra esses bens ou ele aluga, né? Aí vai depender do tipo de modelo que você está trabalhando, que você está pensando, mas eu posso pensar também como uma taxa de aluguel, né? Então, eu estou alugando o maquinário de quem produz. Se você pensar que você compra também, e esse daí vai te dar um retorno num determinado prazo, né? É uma ideia muito próxima de você estar... E esse tem um custo, né? Obviamente tem um custo de oportunidade por você ter gasto esse valor desse bem, você pode pensar isso também como uma taxa de aluguel. Mas, enfim, tanto faz a forma como você quer pensar. Então, eu recebo, né, eu compro desse setor que desenvolve essas tecnologias, tá? E aí, o que eu faço? Basicamente, o meu setor, ele vai trocando um capital com alguma defasagem tecnológica por um capital com uma tecnologia mais avançada, né? Então, por exemplo, questão de computadores aqui no Brasil, né? Por exemplo, eu comprei o meu computador, o primeiro computador que eu comprei foi quando eu entrei no mestrado, né? Eu juntei minhas bolsas de iniciação científica, tudo, tinha lá guardadinho, né? Não, deixei de tomar muito sorvetinho para poder guardar e tinha um dinheiro guardado. Aí passei no mestrado lá para Viçosa mesmo, onde é que eu já fazia graduação, economia aplicada, e para poder trabalhar em casa, não ter que ficar indo na universidade, usar o computador da universidade, né, que também era bem ruim. Eu fui lá e comprei o computador. O computador, naquela época, 2004, né, quando eu comecei o mestrado, ele era em torno aí de uns R$3.000 naquela época. Se você jogar isso para valor futuro, né, descontando a inflação e tal, você, sei lá, uns bons 6, 7 mil reais um computador. O computador era um Pentium 100. Pentium 100. Enfim, capacidade de memória muito mais fraca, um computador muito... Era ponta naquela época mas era muito fraco em relação a hoje, né? Aí, beleza. Aí, 2004, 2006 entrei no doutorado. Não, hoje em dia nem existe Pentium 100, né? Nossa. Aí vai escutando. 2006 entrei no doutorado, né? Aí 2006, aí 2007 eu recebi uma bolsa para comprar um computador novo, um Toshiba na época, que era um computador assim razoavelmente bom e ele ficaria comigo. Isso foi em 2007. Em 2008, esse computador de R$3.000 que eu comprei em 2004, ele tinha virado sucata. Eu levei ele para consertar, estava dando problema, o cara falou assim, olha, não tem nem mais peça de repouso. Então, num prazo de 4 anos, um bem de R$3.000, ele tinha virado poeira, né? Para vocês verem. Esse Toshiba, em 2011, idem, ele tinha virado sucata também. 2011. Em 2012, esse computador que eu estou usando agora em 2020, eu comprei ele com auxílio da FAPERJ, quando eu entrei na Rural. Entrei na Rural em 2010, 2011, eu comprei esse computador aqui, que está funcionando até hoje, está praticamente novo, e a única coisa que eu troquei dele foi o processador, que o processador dele era aquele de agulha,
e aí agora é uma plaquinha, eu esqueci o nome, W alguma coisa, C, enfim, eu esqueci, tá todo mundo trocando. Então, eu esqueci, mas o computador, assim, era uma carroça, agora tá, assim, SSD, isso. Obrigado, Lucas. Troquei o HD pelo SSD. Então, o computador, assim, praticamente novo, super veloz, e a memória, isso, obrigado. O processador é o mesmo. Enfim, então o que a gente pode depreender que aconteceu desse processo de 2004 até 2020, tá? Houve uma série de mudanças tecnológicas em que a tecnologia envolvida, né, trouxe para nós agora um tipo de bem que basicamente ele não se defaz, não estraga com tanta facilidade, por exemplo, como é o caso do computador, né? Desse prazo de 2004 até 2011, se eu fosse uma empresa, eu teria que ter feito esses investimentos aí. Se eu tivesse vários computadores, né, imagina quanto que eu teria que ter levantado, né? Então, o que acontece? Você vai tendo uma série de desenvolvimentos tecnológicos a partir de um bem que você já tem em mãos, que era o computador. Então, esse computador ele foi passando por uma série de processos, uma série de desenvolvimentos. Esses desenvolvimentos foram feitos por empresas que são ocupadas para fazer esse tipo de desenvolvimento tecnológico, para fazer esse tipo de invenção. E assim, eu sou pessoa, não conto como firma, né? Mas as firmas, as empresas que fazem esse tipo de trabalho se beneficiam diretamente dessas novas invenções, dessas novas captações. Bom, e aí, o que é importante nós salientarmos, né? Para você poder fazer esse tipo de desenvolvimento tecnológico, você precisa, basicamente, de duas coisas. Você precisa de pessoas que estão ligadas diretamente a esse setor de desenvolvimento de ideias, de novos produtos, tá? Desses bens com intensidade tecnológica. Você precisa desse tipo de pessoas ligadas a esse tipo de especialização. Então, você precisa de um corpo de indivíduos para aquilo, tá? E aí, o que vai entrar? A gente, nesse momento da história econômica mundial, você vai precisar o quê? De engenheiros computacionais, né? Pessoas ligadas a inovações tecnológicas, né? Pessoas ligadas à informática, pessoas ligadas ao desenvolvimento de softwares, né? Então, hoje, o tipo de trabalhador que vai ser mais demandado, né, isso aí deve estar claro para todo mundo, é o cara que consegue desenvolver aplicativos para celulares, né, ou grandes softwares, né, que vão fazendo esquemas de substituição da mão de obra. Então, isso é um tipo de ideia que você pode modelar como crescimento endógeno. Uma outra possibilidade que está no livro, a gente não vai trabalhar tanto, é a relação que existe entre a defasagem de pessoas que fazem esse tipo de trabalho de desenvolvimento tecnológico, em termos de capital humano, para países que têm muitos trabalhadores ligados a esse setor, com alto nível de qualificação profissional para fazer isso, não é simplesmente ter curso superior, né? Em relação a países que têm pouca gente ligada a esse tipo de desenvolvimento tecnológico. Então, a esses modelos já vão dizer que existe uma diferença de capital humano que vai acabar determinando o desenvolvimento tecnológico entre os países. Tem outros modelos que vão focar mais no comércio internacional. A ideia é que um país que é uma economia muito aberta, né, ele acaba se desenvolvendo em determinados setores específicos, né, ele se especializa numa determinada parte da produção, né, ganha dinheiro com isso, né, ganha um know-how ou um nível de proteção para desenvolver aquilo ali, em relação a outros países que não conseguem fazer. Então, vamos pegar o caso emblemático aqui da Embraer. Né? A Embraer consegue produzir avião, só a Embraer e mais 3 ou 4 países no mundo que conseguem fazer. A Embraer, ela consegue fazer todas as peças e montar um avião? Não, ela vai importar de vários lugares do mundo, vai fazer esse ajuntamento de peças, né, e vai montar um avião aqui. Então, ela tem um know-how de montar esse avião.
E isso aí vai envolver uma série de questões de pessoas lá de São José dos Campos que estudam para isso, que fazem vestibular lá para engenharia aeronáutica, que estão se especializando nisso, né? Petrobras, é a mesma coisa. Então, sim, a Embraer foi empresa pública há muito tempo, o governo tem uma participação nela ainda, tem a tal da chave de ouro, né, que eu acho que a Boeing tentou comprar, aí o governo deu autorização, a Boeing voltou atrás, mas, enfim, o governo brasileiro é que define se quer vender ou não, né, a Embraer. Estava para ser vendido para a Boeing não quis, voltou atrás. A Petrobras é a mesma coisa, né? A Petrobras aí, utilizando os recursos públicos durante anos, conseguiu desenvolver uma série de tecnologias que é própria da Petrobras para fazer perfuração de petróleo em alto mar, né? Que é a perfuração no pré-sal. Para fazer isso, de novo, você precisa de dois componentes. Pessoas que fazem isso, então, essas pessoas que fazem isso na Petrobras normalmente foram concursadas, ganham um salário muito bom, né, para poder fazer isso. Tem uma série de incentivos lá dentro, produtivistas, né, para poder fazer esse tipo de desenvolvimento. E você precisa de ideias, né? Então, a ideia nesse campo, ela é fundamental, porque, conforme o exemplo do computador que eu dei, a ideia ela não nasce já de um computador que não se estraga de um período de 10 anos. Ela nasce de uma ideia de um computador que é tecnologicamente fraco, né? A gente só vai saber disso muitos anos depois, que a partir dessa ideia inicial você vai ter outra ideia que agrega a inicial, que vai ter uma nova ideia, 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 até você chegar num produto, né, com esse acúmulo de ideias que vão acontecendo ao longo dos anos, que é tecnologicamente, digamos assim, não impossível de ser batido, tá? Mas que é muito melhor do que aquele computador lá que você ia ter nos anos, que você tinha nos anos 2000, né, no início dos anos 2000. Tá? Então, existe uma sequência para esse desenvolvimento de ideias que vão gerando novos produtos. Né? A mesma coisa do celular. O celular, o primeiro celular lá da década de 90 era um tijolo desse tamanho assim, né? Era um negócio enorme, assim, o cara botava aqui, parecia que ele estava armado, de tão grande que era, tinha uma antena de todo tamanho, né? Tinha que abrir a antena. Já lá nos anos 2000, né, a Nokia produzia aqueles celulares cinzinhos, aí tinha uma lanterna, que era uma baita inovação, né? E aí o negócio foi se desenvolvendo até o que a gente tem hoje, né? Hoje, se você bobear, você substitui até o seu computador por um celular. Não tá problema processador do celular que esquenta muito, né? E aí ele não consegue processar os dados com a mesma capacidade que um computador faz. Não tem ali muito espaço para fazer o processamento rápido. Mas isso daí também pode ser que, com o tempo, invente-se alguma coisa aí que torne o celular um bem que possa vir substituir o computador, por exemplo. Né? O ponto obviamente, que as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas lá em 2004, que foram sendo desenvolvidas até chegar aqui em 2020, né? No meu ponto de vista, pelo menos do uso pessoal, eu não vejo uma grande mudança de 2011, 12 para 2020, a não ser peças e componentes específicos do computador que o tornaram muito melhores, né? Mas o seu computador, no prazo de 5 anos, não vira lixo, como acontecia, né? Então, a ideia é o quê? Essas primeiras ideias, esses primeiros desenvolvimentos dos computadores, eles foram mais fáceis de ser realizados, tá? Agora, quando você se passa aí num prazo de 20 anos de desenvolvimentos tecnológicos para computadores, né,
a coisa vai ficando mais difícil, você vai melhorando determinados componentes dentro da tua máquina, mas você, digamos assim, já está num estado em que melhorias sobre o funcionamento do seu computador, por exemplo, elas vão ser relativamente menores do que era do que foi o impacto de 2000 para 2010, foi muito menor do que de 2000 para 2020, né? Obviamente, se você precisa de uma super máquina, um supercomputador que faz processamentos, obviamente que isso aí pode ter sido desenvolvido. Eu não tenho condições de falar porque eu não trabalho com super máquinas. Eu não sou muito diferente de vocês em termos de usuário computacional. Obviamente que acontece muita coisa que eu não sei. O que eu vejo que foi acontecendo de novo e de diferente nesse período aí de 2010 para cá, né, foi justamente a questão do acesso de informações. A grande revolução que vem acontecendo, que está em processo de acontecimento, é a forma como que as empresas, como nós, como os pesquisadores e quem quer que o valha, consegue processar, tem acesso, primeiramente, né, que era uma coisa que a gente não tinha, a um conteúdo de milhões de informações, né, da própria rede, e a capacidade que empresas, pessoas, pesquisadores, coisas que o valem, consegue transformar isso numa informação que pode, do campo da ciência, gerar artigos científicos, né, gerar artigos, gerar pesquisa, e do campo da empresa privada, gera informações específicas que lhes permitem maximizar seu lucro, né? Então, um exemplo muito clássico que a gente tem hoje nesse campo, por exemplo, são empresas que utilizam plataformas do Google para verificar aonde que determinadas palavras-chave, por exemplo, vacina, né? Então, um médico estava me explicando isso uma vez que eu fui levar meu filho para vacinar, né? Ele tem um aplicativo do Google em que ele mostra o mapa de Juiz de Fora, aonde que as pessoas estão buscando mais por vacinas, pela palavra vacina. Isso antes da Covid, tá, gente? Bem antes da Covid. E aí, o próprio Google, ele faz todo um esquema de propaganda especificamente para aquelas pessoas, né? E isso daí é uma coisa que está sendo, que é pesquisada e é feito. Agora, todo mundo já sabe aí, não, o que acontece? Você agora procurar por uma calça jeans, na hora que você entrar no seu Facebook, você vai ver um monte de propaganda de calça jeans, né? Qualquer site aí que você entrar, você vai ver uma série de propagandas aí de calça jeans. E isso tudo aqui é uma grande capacidade que foi se criando, né, dentro da internet de transformar, né, qualquer coisa que você faça em termos de pesquisa em fonte direta de informação para as empresas e uma espécie de propaganda direcionada para aquilo que você quer, né? E aí o que vai acontecer é empresas que se adaptam a essa nova realidade tendem a obter lucros maiores, empresas que não se adaptam a essa nova realidade tendem a receber lucros menores, ou quebrar, ou permanecer de pé, mas sei lá sob quais condições, né? Mas o ponto é o seguinte, toda essa análise aqui, ela tem muito a ver com as ideias que vocês podem ver em outras disciplinas aí sobre, utilizando as ideias do Schumpeter, né? As ideias schumpeterianas. O ponto é, a tecnologia, ela não é autodestrutiva, ela não se destrói, né? Ela é aquela ideia da destruição criativa. Obrigado, Lucas. Ela destrói, né, o que existiu, torna sucata aquilo que foi inventado inicialmente, e ela vai criando novas tecnologias a partir daquilo que já existia. Obviamente que o Schumpeter ele vai ter um tratamento muito diferente daquilo que a gente está dando aqui, ele vai ter outras hipóteses, tá? Existem vários campos da teoria econômica que vão estar mais ligados ao que o Schumpeter pensa, muito fora desses modelos aqui do Solow e do Homer, tá? Um deles
hoje, como é que é o nome? Nossa, me fugiu completamente. Análise de complexidade econômica, né? Complexidade econômica são formas que você tem para analisar as economias, em que economias que possuem alto desenvolvimento tecnológico, alta produtividade, são economias que elas são mais complexas, que elas montam e constroem coisas com maior complexidade. O Bruno, eu não sou um grande conhecedor do Schumpeter, tá? O Schumpeter é um cara que vocês veem com muito mais profundidade, ou em macro 4, ou em desenvolvimento econômico. Com certeza o Fernando Henrique vai falar desse camarada para vocês, vai falar bem, tá? O Schumpeter é um cara heterodoxo do ponto de vista do que a gente está trabalhando aqui. Ele é um crítico às teorias clássicas, neoclássicas, né, que a gente está trabalhando aqui. Então, desenvolvimento econômico, complexidade econômica, né, tudo isso daí vai adotar o ponto de vista do Schumpeter, que ele vai trabalhar com uma análise mais dinâmica, ele vai deixar essa coisa da maximização do lucro em segundo plano, ele vai olhar mais para a questão da financiarização para a criação das novas ideias, né? Como é que isso se possibilita. Então, é uma análise mais historicista do que uma análise matematizada. Tá? Então, em desenvolvimento, em macro 4, eu acho que macro 4 o Fernando não chega a falar disso, não. Acho que ele foca mais em Keynes e Kalec. Mas em desenvolvimento econômico, com certeza, ele fala bastante do Schumpeter, sim, que é um grande pensador aí adotado pelos heterodoxos. Tá? Bom, então, são essas duas variáveis fundamentais aí para nós nos apegarmos, para compreendermos como é que o Homer ele pensa a questão da mudança tecnológica endógena, né? Ele vai se apegar, então, à quantidade de pessoas, quantidade de pessoas dedicadas a esse setor, né? Buscando novas formas de maximização do lucro, e ele vai pegar também a ideia de que as ideias, que a produtividade da economia, ela permite gerar, a partir dela que você gera novas ideias. Ou seja, não são todas as ideias que são novas. Então, significa o seguinte, eu não tô inventando sempre uma coisa inovadora, uma coisa completamente nova, uma coisa uau, né, totalmente diferente do que já existia. Isso daí, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, é uma pequena parte, né? O fundamental do desenvolvimento tecnológico é a capacidade que novas ideias são criadas a partir das antigas. Essa é a hipótese do modelo de Homer para poder entender o desenvolvimento da tecnologia. Pessoas ligadas a esse setor de desenvolvimento de produtos com tecnologia e a forma como as ideias são utilizadas para criar novas ideias. É aquela história lá do Newton, né? Quando ele fala assim, basicamente inventou cálculo, inventou vários conceitos da física, e tem aquela frase famosa, né? Se eu cheguei onde cheguei, se eu cheguei aonde eu cheguei, se eu cheguei aonde estou, alguma coisa do tipo, é porque eu estive amparado no ombro de pessoas maiores do que eu, né? Então essa ideia é que a coisa ela vai se desenvolvendo a partir de uma base, né? Você vai desenvolvendo novas ideias ali que vão crescendo ao longo do tempo. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá, se alguém quiser falar, é só ligar o microfone e falar. Então tá bom, pessoal. A ideia aqui é a seguinte, né? Então,
Uai. Aqui, ó. A ideia é que o progresso tecnológico é movido por P&D, tá? Isso aqui, ó, pesquisa e desenvolvimento. Isso aqui é aquele E comercial. Pesquisa e desenvolvimento, P&D. Agora eu não vou ficar usando esse E não, que ele é difícil de fazer aqui. Então, P&D. Pesquisa e desenvolvimento. O modelo, então, ele parte de um modelo muito próximo ao do solo, em que, então, o produto da economia é K alfa, A, Ly, 1 menos alfa, tá? Eu ainda estou numa função de produção Cobb-Douglas, alfa entre 0 e 1. E aí o que vai diferenciar o modelo de Solon para o modelo do Homer é que o Y agora, o A agora, ele vai ser tratado como um insumo, tá? Ele não é um cara que aumenta a quantidade de trabalho, não. O Ly aqui é o setor da economia que não está ligado ao setor da produção de ideias. Deixa eu ver qual o nome aqui. É o setor produtivo da economia que não é o setor das ideias. Depois tem que dar uma olhadinha no Homer, tá? E esse A aqui é o setor das ideias. Tá? Então, esse A aqui agora ele vai ser um insumo que você vai comprar. Como existe um mercado para ele, como existe direito de propriedade, como existe patente, para você, esse A aqui, ele passa um cara a ser adquirido. Então, você pode pensar que o Y ele é uma função tanto do capital como do Ly como do A. Tá? E aí, se você fizer aquela coisinha da micro para verificar o retorno, né? Você vai encontrar o que? Ó? Y alfa, então A elevado a 1 menos alfa, mais 1 menos alfa, e o restante aqui, né? K alfa, A, Ly, 1 menos alfa. Isso daqui, né, conforme vocês podem perceber, vai ser maior do que 1, porque vai dar alfa, eu corto com esse alfa, né? Eu vou ter aqui 2 menos alfa. 2 menos alfa. O alfa está entre 0 e 1, né? Então, eu tenho retorno aqui crescente de escala. Porque esse cara aqui vai ser maior do que 1. Né? Se ele é menor do que 1, 2 menos um cara que é menor do que 1 vai ser, com certeza, maior do que 1. Então, o meu modelo agora ele passa a ter retorno crescente de escala. Primeira diferença. Né? O modelo do Solon, o retorno era constante de escala e não crescente. Certo? Deixa eu ver qual que é o nome aqui que ele dá. É o trabalho Ly, que se combinam para gerar o produto Y. Então, a função de produção agregado de Homer descreve o estoque de capital K, e o trabalho Ly se combinam para gerar o produto Y, usando estoque de ideias A. Alfa é um parâmetro com valor entre 0 e 1. Por enquanto, vamos considerar essa função de produção como dada. Tá, aqui ele não vai falar imediatamente do retorno crescente de... Enfim, vamos acompanhar aqui, né?
Beleza, então essa aqui é a minha função de produção, que é crescente, tem retornos de constante crescentes, então já capta aquela ideia que o uso da ideia vai te gerar retornos crescentes de escala, não mais decrescentes, tá? Então, esse retorno crescente de escala aqui, ele capta a ideia vamos escrever melhor, capta a natureza não rival das ideias. Por isso, o retorno crescente de escala. O restante não vai mudar muito. Então, eu tenho aqui a dinâmica da acumulação de capital, acumulação de capital, ela vai ser dada por K ponto, SK vezes Y, menos depreciação multiplicado pelo capital, e a mão de obra, ela vai crescer na mesma taxa que o modelo de solo. Vai crescer numa taxa N. Tá? Então, isso daqui é imediatamente, né, igual a solo. Não muda as hipóteses aqui do modelo de solo. Tá? E aí, então, o Homer, ele vai propor aqui, então, né, uma forma da criação das novas ideias. Isso aqui depois a gente vai mudar, mas ele vai propor que a criação de novas ideias segue a seguinte equação. A ponto, né? Lembrando que o A ponto é sempre a variação do A em relação ao tempo. Então, A ponto, ele é dado por uma constante θ, esse tracinho aqui para dizer que não muda, né, que é fixo, multiplicado aqui por LA, em que esse LA é a quantidade de trabalhadores ligados ao setor de desenvolvimento de novas ideias. Né? E lembra que que aqui eu utilizei LY, que eram as pessoas ligadas ao setor produtivo aqui, né? que não produzem as ideias, né? O setor tradicional da economia. Tá? Então, isso daqui é uma hipótese do Homer, do artigo lá de 1990 dele. Tá? Esse θ chapéu, ele vai indicar a taxa de descoberta de novas ideias, tá? Então, eu tenho aqui, sei lá, 1 milhão de pessoas ligadas a esse setor de descoberta de novas ideias, né? Qual que é a taxa aqui, qual que é o valor desse cara aqui, né? Que vai determinar para mim a criação de novas ideias, tá? Então, aqui repare que ele não está distinguindo muito o que é uma nova ideia, o que é uma ideia que vem das ideias já existentes. Ele está fazendo aqui uma espécie de generalização da criação da produtividade a partir de uma quantidade LA de pessoas que estão ligados a esse setor, né, de desenvolvimento de novas ideias. E a quantidade total de pessoas vai ser dada, então, por LY mais LA. Então, LY é o setor tradicional da economia, LA é o setor de novas ideias. Eu estou aqui, né? No momento que ele fala... Aqui, ó.
na versão mais simples do modelo A, é igual ao número de pessoas empenhadas em descobrir novas ideias, LA. Tá? E o LY é o trabalho, né, tradicional lá que a gente conhece do modelo do Sol. Beleza. Bom, olha o que ele vai falar aqui. Ó. A taxa a qual os pesquisadores geram novas ideias, que é esse modelinho aqui, ó, aqui tem um pontinho, tá? É esse aqui, ó. Aponto, tal. É esse aqui, ó. A taxa a qual os pesquisadores geram novas ideias pode ser uma constante. Por outro lado, podemos imaginar que ela depende do estoque de ideias que já foram geradas. Foi o que eu falei antes, né? Por exemplo, talvez a invenção de ideias geradas no passado, lembra lá do computador caro que eu comprei, que com 4 anos virou sucata? Então, talvez a invenção de ideias geradas no passado aumente a produtividade dos pesquisadores no presente. Nesse caso, teta chapéu aqui, teta traço aqui, ó, seria uma função crescente de A. A descoberta do cálculo, a invenção do laser, o desenvolvimento dos circuitos integrados são exemplos de ideias que aumentaram a produtividade da pesquisa posterior. Por outro lado, talvez as ideias mais óbvias sejam descobertas primeiro, e as subsequentes sejam cada vez mais difíceis de trazer à tona. Foi isso que eu estava falando, né? De 2000 até 2010, foram descobertas ideias mais óbvias para deixar o computador melhor. Agora, talvez daqui para frente, né, as subsequentes sejam cada vez mais difíceis de trazer à tona. Então, o que eu faço para fazer o computador ele funcionar melhor a um preço razoavelmente bom, ou seja, compatível com o preço de mercado, que vai deixar o computador muito melhor, né? Atualmente o que nós temos é o SSD. Então, assim, é uma baita tecnologia. Quem está sofrendo com o computador aí, não imagina o ganho de vida que é você mudar do HD para o SSD, cara. É como se você estivesse assim, tomando banho de água fria a vida toda e de repente você coloca um chuveiro quente. Assim. O meu computador, antes de botar esse RAID SSD, eu ligava ele e tinha que esperar quase 10 minutos para o computador ligar. Né? Então, o cara lá, com uma simples mudança no meu computador, o computador, pum, eu ligo, o computador acende, as coisas lá que estava demorando, um programa que demorava para carregar, eu clico, já vai rapidinho. Um valor assim, que não vale a pena você trocar um computador por conta, assim, você pode colocar o SSD no seu computador e fica excelente, né? É isso aí que o Lucas entende bem. O HD precisava encontrar informações através de uma agulha física. O SSD é um microchip. É isso, uma porcaria assim, ó. O cara falou, isso aqui, ó, vou colocar isso aqui, vou tirar esse disco com essa agulha aí e vou botar isso daqui, ó. Então, assim, daqui para frente, o que pode melhorar? O que um cara pode criar melhor do que esse tal de SSD que vai valer a pena? O que vai bater? Ele tem que criar alguma coisa que seja melhor do que ele, mais barato. Ou seja, provavelmente não é tão trivial fazer isso, porque tem muita gente empenhada nisso. Então, assim, você já chega no momento em que você tem uma ideia nova para melhorar o computador dos outros, né? Para vender, para ter mercado, enfim, para ter lucratividade. Nisso daí já não é tão trivial. Então é isso daqui que está sendo falado. Ó. As subsequentes sejam cada vez mais difíceis de trazer à tona. Enfim, obviamente que tem gente que está enxergando, tem gente que está dentro do setor, mas assim, nós aqui, eu não sou da área computacional, mas nós aqui leigos, você olha para um computador, para um celular,
O celular tem de tudo, cara. Tem GPS, tem... Enfim, talvez a única coisa aqui que está impedindo ele de se tornar maior ainda é a questão do processamento. Não dá para fazer um processamento muito rápido, ele esquenta muito. Pode ser que aí isso aqui seja uma nova barreira à inovação. Mas, olhando hoje, né, o que a gente consegue olhar e imaginar, que isso aí está óbvio para todo mundo, que está todo mundo falando, é questão de substituições de tarefas que podem ser automatizadas, né? Então, advogados, né, tendem a ser substituídos no futuro, taxistas já estão sofrendo esse processo atualmente por conta do Uber, contadores, igual, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha aqui em casa, né, tem um e-social, toda a contabilidade do e-social é feito, eu faço, então, assim, ele gera para mim todas as informações, todos os tributos, tudo que eu tenho que pagar tá ali, né? E aí, o que impede de se fazer isso para outras áreas da contabilidade? Então, assim, se olhando a experiência que eu tenho com o e-social, é que a tendência é que as empresas vão substituir contadores, né? Então, porque pode fazer tudo, só precisa jogar as informações e é tudo gerado para você, né? Então, é isso que a gente tem que ficar ligado aí, sobretudo na hora que você quer se especializar em alguma área, né? Será que eu estou querendo me especializar em alguma área que não venha a ser substituído com facilidade? A Paula tá dando tá falando, ó, contabilidade é toda por programa. Enfim, né, é cada vez maior. Então, assim, o cara vai chegar para a gente e falar assim, vamos abrir um curso de contabilidade no ITR, por exemplo. Enfim, né, não faz muito sentido. Tem contador só para verificar, mas se não fosse, seria o triplo da mão de obra. Eu nunca tive muito empenhado nisso aí em empresa, não, mas imagino que sim. Então, assim, são profissões que vão acabar sendo substituídas no futuro. Então, a nova fronteira, né, tecnológica é essa daí, é substituir tarefas que podem ser automatizadas. O serviço de contabilidade pode ser automatizado. Então, advogados podem ser automatizados, se puderem, vão ser, né? Então, esse é o ponto, né? Que tarefa que eu posso desenvolver dentro de uma empresa que não vai ser automatizada nos próximos anos? Isso daí, para quem está na área privada, isso é uma pergunta fundamental. Porque, se puder, vai ser. Essa é a nova fronteira tecnológica. Não é mais a questão física, né? Não é mais o produto físico. Isso daqui me parece que já foi até onde que poderia chegar, né? Enfim, tá? Bom, é isso, né? Então, por outro lado, é isso. Nesse caso, seria uma função decrescente de A. Esse raciocínio sugere que a taxa de geração de novas ideias pode ser modelada como. Então, eu vou substituir nesse teta-chapéu, eu vou substituir por isso daqui, ó. Então, ao invés de constante, eu vou dizer que essa taxa de descoberta de novas ideias, ela passa a depender das ideias já existentes. Ó, repare que isso aqui é um φ, tá? Isso aqui é um θ, são duas letras gregas diferentes. Então, colocando nessa ainda não, né? Vão acompanhar o livro aqui. Então, o que significa esse φ aqui? Ó? Esse φ, se ele for maior do que zero, né? Significa que a produtividade da pesquisa aumenta as ideias já geradas. Então, a PROD isso aqui é PROD, tá, gente? Produtividade.
a produtividade da pesquisa aumenta as ideias já geradas. Se φ é igual é menor do que zero, seria o contrário, né? Você vai ter uma redução das ideias. Ou seja, à medida que o A está aumentando, né, eu estou reduzindo o estoque de ideias, não faz nenhum sentido. Né? E se o φ for igual a zero, significa que a produtividade da pesquisa independe das ideias já geradas. Então, do ponto de vista observacional nosso, né, esse daqui é o que faz mais sentido. Né? Você tem uma relação entre as ideias já geradas com a criação de novas ideias. Né? Então, alguma coisa do tipo aqui, ó, a variação das ideias, ela vai possuir aqui um valor aqui constante para poder, enfim, né, um valor aqui para determinar uma taxa, né? Mas você vai ter aqui esse camarada aqui multiplicado aqui por LA, que é a quantidade de pessoas que trabalham no setor de pesquisa. Obviamente que esse cara, eu não espero que ele seja também maior do que 1, né? Eu vou esperar que esse φ aqui, ele seja entre 0 e 1. Porque se fosse maior do que 1, né? Então cada ideia gerada daria uma nova ideia proporcionalmente maior, né? E não estaria muito próximo daquela história do computador que eu falei para vocês, né? Você tem uma grande invenção aqui, que é o computador, né? Uma invenção muito complicada, aí você vai fazer alguma melhoria, uma nova ideia, depois uma nova melhoria, depois uma nova melhoria, depois uma nova melhoria. E essas melhorias, elas vão se tornando cada vez menores, né? Em termos, obviamente que as melhorias que vão acontecendo aqui, elas vão tornar a sua máquina muito melhor do que elas estavam aqui, né? Aqui, lá em 1999, 2000, quando usava o computador, né? Até hoje aí aparece um símbolo de salvar, né? Que é um símbolo assim que é o disquete, né? Esse aqui carregava, tinha uma memória aqui que era enorme, que era um negócio de 200 megas, alguma coisa do tipo, enfim, só cabia uma monografia, por exemplo, era uma coisa do tipo, eu não vou saber ao certo aqui, mas era uma coisa do tipo, né? Hoje você tem um trequinho menor do que isso, né? Que é um pendrive que cabe 1 tera. 1 tera, uma coisa assim. Não sei como é que escreve, sei lá, se é 1 tera. Então você imagina o significado desse movimento daqui de 2000, né, 99, 2000 para esse momento que nós estamos aqui em 2020. Em 20 anos, isso tudo aconteceu. E é esse o ponto, né? A quantidade de coisas que foram criadas aqui de 2000 até chegar aqui, elas foram diminuindo. Hoje em dia você vai estar melhorando componentes específicos, não a estrutura toda. Tá? Então, nessa equação, φ maior do que zero indica que a produtividade da pesquisa aumenta com o estoque de ideias já descobertas. Φ menor do que zero corresponde ao efeito fishing out, ou esgotamento da pesca, né? Aí seria um caso de uma ideia que fosse um bem não rival, que fosse um bem rival,
porém, que não fosse aplicado o princípio da exclusão. Todo mundo vai lá e acessa, por exemplo, se você, vamos supor que você inventa algum produto que ele depende de uma mão de obra, de um elemento específico, né, raro. Então, por exemplo, ouro. Aí você tem toda uma tecnologia baseada no ouro, aí o ouro é um elemento extremamente raro, aí todo mundo usa ouro, aquilo ali vai acabando, e aí você não consegue gerar novas ideias porque aquele elemento ali, ele não tem. Então, assim, aquela ideia que gerou, no caso, gerou uma redução de ideias, porque você não tem mais aquela ideia, aquele bem que você inventou a partir de um elemento raro. Antes disso acontecer, normalmente o mercado se movimenta, né? Por exemplo, estão prevendo que daqui não sei quantas décadas o petróleo vai acabar, né? Embora a gente saiba que tem muito petróleo no mundo, mas você tem toda uma questão de poluição ambiental, de incentivos, né? De não fazer queima de combustíveis fósseis e tal. Então, agora você está no desenvolvimento de uma ideia de energia, por exemplo, de carro, de desenvolvimento de energia elétrica. Né? Aí é uma tecnologia muito cara, né? Pouco acessível, não tem onde você ficar abastecendo, né, seu carro com as baterias, com energia elétrica. Tem alguns condomínios aqui em Juiz de Fora mais novos que eles já estão colocando a tomada lá no shopping aqui em Juiz de Fora, eles também já têm algumas vagas que tem o local lá para o cara fazer o abastecimento da bateria, né? Mas é caro, é extremamente caro, normalmente os carros são híbridos, parece que alguns carros elétricos são muito lentos em relação aos carros de combustíveis fósseis, então, enfim, a coisa está acontecendo, né? Está sendo desenvolvida, está no começo, então é aquele momento que você ainda tem espaço para grandes ideias, para grandes transformações. Só que aí o que acontece, né? Não existe uma pressão enorme para você eliminar os combustíveis fósseis ainda. Com essa descoberta do pré-sal aí, o pessoal já verificou que vai ter petróleo para tirar do planeta Terra ainda durante muitas e muitas e muitas décadas, né? Embora tenha os problemas aí, mas o petróleo está lá, é só extrair. Tem bens substitutos, então o carro elétrico ele é substituído pelo fóssil. Por exemplo, no caso do computador, o computador é o computador, né? Você não tem para onde correr, você não tem uma tecnologia alternativa, né? Você tem diferentes empresas, tem a Apple, você tem a Macintosh, você tem quer dizer, a Apple produz o Macintosh, né? O Windows, enfim, mas o computador é um bem, não tem muitos substitutos, então o incentivo ali para a coisa acontecer, ele é maior do que para o carro elétrico. Mas na hora que acontece algum fato diferente, alguma coisa ali que vai te obrigar a usar carro elétrico, por assim dizer, aí a coisa já vai mudando de configuração. Né? A não ser que alguém tenha uma informação nova aí que eu desconheço, mas eu não prevejo tanta transformações assim, de combustíveis elétricos, a não ser que for uma coisa mais ideológica. Né? Então, esse aqui é o caso. Quando for igual a zero, você está desenvolvendo ideias que, por algum motivo, você tem um esgotamento, né, desse tipo de bem. Então, as pessoas criaram bem, se desenvolveram a partir de algo que enfim, não permite que esse bem ele continue se desenvolvendo por conta própria, por conta de alguma peça, algum componente aqui que se exaure com o tempo. E, por fim, o φ igual a zero. Né? φ igual a zero indica que a tendência de que as ideias mais óbvias sejam descobertas primeiro e compensa exatamente o fato que as ideias antigas possam facilitar a geração de novas ideias. Isto é, a produtividade da pesquisa independe do estoque de conhecimento. Tá? É difícil também, porque, assim, ninguém inventa nada do novo. Né? Ninguém vai escrever um artigo científico que não vai citar ninguém. Né? Há uns 50 anos atrás era muito comum isso, o cara escrevia um artigo científico e não citava ninguém. Hoje em dia, um cara que quiser fazer uma coisa dessa é praticamente impossível, né? Sempre tem lugares aí para você
pegar uma ideia, né? Você vai desenvolver sua monografia, um artigo científico, dissertação, tese de doutorado, você vai citar um monte de gente, né? Porque, enfim, você não vai desenvolver a partir do nada, se desenvolve a partir da ideia de alguém. Essa variável, conforme a economia evolui tecnológico, vai de 0 a 1. Então, aí é que está. Esse FII, ele vai captar uma média do que acontece, né? Então, a ideia aqui é que eu tenho um efeito, digamos assim, mais ou menos médio do desenvolvimento da produtividade ao longo do tempo. Então, ela pode estar entre 0 e 1. A ideia é essa, tá? A questão mais abstrata é essa. Se ela tiver próximo a 0, significa que a produtividade, as ideias não estão gerando nada para frente. Então, uma ideia nova não gera uma outra ideia nova. Não vai gerando novas ideias, não vai aquela coisa do computador, né? Não vai criando um sistema de novas ideias. Agora, se fosse igual a 1, aí também seria uma coisa complicada, porque cada ideia geraria 100% de uma nova ideia, né? Então, aquele esqueminha que eu fiz aqui, ó, é como se isso daqui não fosse esse triângulo aqui que eu falei, seriam retângulos, né? Seria seria uma constante de inovações, entendeu? Também é uma coisa meio complicada. Então, a tendência é que esse cara esteja entre 0 e 1. Dá para dizer, quanto mais próximo de 0, mais no passado, é o exemplo. Eu acho também que não, Bruno, porque o que acontece, o que é a questão do zero? A questão do zero é o seguinte: você inventa uma coisa e dali não sai mais nada, entendeu? Então, a ideia aqui é o seguinte: como que uma máquina a vapor inventada lá no século XIX, dentro de uma fábrica inglesa, ela gerou uma máquina totalmente robotizada que constrói carros sem ninguém tocando ela. Ou melhor, como que o 14 bis ele gerou um Boeing 747 que a gente anda hoje. Então, a ideia é o quê? Você teve uma grande ideia, que foi o avião, e a partir daquela grande ideia que foi a invenção do avião, você foi construindo novas ideias que foram melhorando aquela ideia inicial. Por isso que ele não é zero, porque o avião que saiu do 14 bis, ele saiu do 14 bis, e também não é 1, porque você não gerou um cara totalmente novo a partir do avião. Você não gerou do avião, você não foi lá e gerou um disco voador. Mais próximo de 1, mais no passado. Você entendeu a ideia do 0 e 1? O 0 é o que eu crio, não sai nada dali. E o 1, o que eu crio, sai uma coisa completamente nova. Uma ideia totalmente nova dali. Tá claro, Bruno? Por isso que tem que estar entre 0 e 1. Tudo bem, Bruno? Beleza. Também é possível que a produtividade média da pesquisa depende do número de pessoas em busca de novas ideias, né, em qualquer ponto do tempo. Por exemplo, talvez a duplicação do esforço seja mais provável quando há mais pessoas envolvidas na pesquisa. Uma maneira de modelar essa possibilidade é supor que a função de produção de ideias envolva também o LA elevado a que letra é essa aqui? Delta. Eu acho que é um delta isso aqui, né? Não é delta, não. Que letra é essa mesmo, gente? Esqueci o nome dessa letra aqui, tá? É um parâmetro com valor 0 e 1, não apenas LA. Como é que eu esqueço completamente o nome da letra? Esse aqui é o gama, esse aqui é o φ, esse aqui eu vou chamar de delta, tá? Então, gama não. Esse aqui é o delta, esse aqui é o φ, lambda, tá? É o lambda, esse aqui, ó, lambda. Então, qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é que esse lambda aqui é a quantidade do esforço de pesquisa. Então, eu vou
eu vou agora incluir nessa minha função aqui de produção esse parâmetro lambda, que vai me gerar essa ideia aqui, ó. Explicado aqui, levado para esse lambda. Esse lambda aqui, ele vai seguir a mesma abordagem que o A, tá? Ele pode ser igual a zero, ele pode ser maior, vou melhorar isso aqui. Ele pode ser maior do que zero, ele pode ser menor do que zero, ele pode ser igual a zero. Se for maior do que zero, o que significa? Que novos pesquisadores estão ajudando a criar novas ideias. Se ele for menor do que zero, isso aqui não faz sentido nenhum, porque novos pesquisadores estariam diminuindo a quantidade de ideias. Então, você estaria numa relação decrescente, né? Estaria colocando muita gente para produzir novas ideias, e aí esses caras aqui não estariam conseguindo produzir novas ideias, então a taxa, né, ia diminuir. Então, não faz muito sentido isso daqui. E lambda igual a zero seria o caso em que você teria que a quantidade de pesquisadores, de pessoas ligadas à geração de novas ideias, não teria efeito nenhum sobre a geração de novas ideias. Então, da mesma forma, esse lambda aqui, ele vai estar entre 0 e 1. Tá? Vai ser maior do que 0, vai ser menor do que 1. Por quê? Porque se ele for igual a 1, cada pesquisador vai gerar uma ideia diferente. Não faz muito sentido, né? Porque você vai ter toda uma sorte aí de pesquisadores que eles vão estar trabalhando aqui, melhorando as ideias de coisas já existentes, tá bom? E ele vai ser maior do que 0, porque é difícil imaginar que você aumentando a proporção de pessoas ligadas ao setor de pesquisa, você vai ter uma redução da quantidade de ideias. Então, é razoável você pensar que você está entre 0 e 1, tá? E aí, esse LA, junto com esse φ entre 0 e 1, então ambos aqui estão entre 0 e 1, né? Você aqui está trabalhando com uma ideia de externalidade das ideias. Sobretudo no que diz respeito ao LA, tá? Por quê? Porque quanto mais ideias geradas, né, quanto mais gente trabalhando com pesquisa, né, essas ideias elas vão ficar disponíveis no mercado de alguma forma, né? Então você pode ter acesso a essas ideias, algumas você vai ter que pagar a patente para usar, alguma coisa do tipo, né? Mas no momento que a ideia ela está disponível, só quando essa ideia está disponível e acessível, é que você gera a dita externalidade, né? O que é externalidade? A externalidade é quando você faz uma coisa, né? E essa coisa que você fez, ela vai gerar um efeito para frente positivo. Então, você tem uma externalidade que ela pode ser positiva, ou uma externalidade que ela pode ser negativa, que você não controla. Então, por exemplo, né, quando você se vacina, você gera uma externalidade positiva. Por quê? Porque você não vai ficar doente, tá? A tendência é você não ficar doente e não passar a doença para os outros. Então, isso é uma externalidade positiva. Quando você estuda, você gera uma externalidade positiva, porque você vai ficar um cara mais produtivo e vai aumentar a lucratividade da sua empresa. Então, a economia aí do seu município que você está vivendo vai se beneficiar com o maior nível educacional, né? Agora, por exemplo, quando você polui o meio ambiente, né, você está gerando um efeito sobre terceiros, que esses terceiros aqui não queriam receber, né? Não tomaram a decisão de receber. Então, você está jogando fumaça no ar, o pessoal está ficando doente por conta da tua empresa, por conta da empresa que você trabalha, está sujando o rio, né? Está aumentando a poluição, né? E aí a pessoa está recebendo um efeito da sua ação, né? Em que ela não tem, não quis, ela não quis, ela pode até desejar a externalidade positiva, né? Ninguém é doido de não querer, de não desejar que a população toda esteja vacinada para ela não ficar doente, mas ela recebe
uma externalidade positiva sem ela ter, digamos assim, tomado alguma ação para isso. Então, a externalidade sempre é, eu tomo uma ação e isso daqui vai ter efeitos sobre terceiros que eu não controlo. Tá? Então, o mundo das ideias está cheio dessas externalidades positivas. Na hora que você tem uma ideia muito bacana, você está gerando externalidades positivas para novas ideias, né? E isso daí, naturalmente, depende da quantidade de pessoas ligadas ao setor da desenvolvimento de novas ideias para poder pegar essa ideia sua, né, e ampliar para uma ideia diferente, para ampliar para uma ideia, para uma coisa inovadora, né? Por isso pesquisa e desenvolvimento, por isso inovação tecnológica. Tá? Então, é o efeito, né, que a ideia associada, que é o número de trabalhadores, tem, que é a externalidade positiva. Então, sempre é uma ação que eu faço que tem efeitos positivos ou negativos para terceiros que não optaram, né, por receber nem esse efeito negativo ou positivo. Isso é uma externalidade. Não, o lambda, Bruno, deixa eu ver aqui. É um lambda. O lambda, Bruno, qual que é o efeito da proporção que o número de pesquisadores tem para a geração de novas ideias. Então, por exemplo, se o lambda for 0,5, né, significa que a 4 pesquisadores você vai ter uma variação de 2 novas ideias. É uma coisa que está entre 0 e 1. Se o lambda for 1, cada um pesquisador vai gerar uma nova ideia. Entendeu? A cada 4 pesquisadores, 4 novas ideias. Isso também não faz sentido. Tá? Então, esse lambda aí não seria muito bem a produtividade, Tiago, porque a produtividade ela é um conceito muito de, pelo menos da forma como eu entendo, às vezes algum economista aqui pode falar que é a produtividade deles, né? Mas é um conceito muito relacionado à rentabilidade que você gera para a empresa, né? E aqui é uma questão de desenvolvimento de ideias, porque, por exemplo, vamos supor que o cara inventou a roda. Em termos de mercado, se você não tem todo um aparato para receber a roda, você não tem efeito financeiro nenhum. Então você vai falar, pô, você é um Zé Ruela, você está inventando coisa que ninguém usa, né? Seria um parâmetro para medir a contribuição de cada pesquisador no descobrimento de uma ideia? Sim, eu penso que é nisso. Eu penso que é nesse ponto aí, Bruno. Entendeu? Então, por exemplo, quem está ligado ao setor de pesquisa básica, os caras estão inventando coisas que quem olha agora não faz a mínima ideia para que aquilo serve. Né? O pessoal da matemática pura, por exemplo, o pessoal de engenharia, pessoal de exatas mais de fronteira, utiliza ideias que foram inventadas há 50 anos atrás, que foram desenvolvidas, resolvidas e estão aí perdidas, entendeu? Então, eu penso assim que é mais relacionado ao estoque de ideias, né? Ao estoque de ideias disponíveis que você tem dentro da sociedade. E daí, então, quem acaba capitalizando essa ideia são as firmas que vão lá e, nesse pool de ideias, pescam alguma coisa para o desenvolvimento do produto, né? Então, por exemplo, obviamente, quando a Apple soube desenvolver os celulares, né, eles pegaram várias ideias que estavam perdidas, que estavam disponíveis, e construíram e colocaram dentro do celular, né? Então, pensa assim, o GPS ele foi desenvolvido pela NASA para a questão das viagens espaciais. Isso na década de 60, 70. Aqui em 2010, que esse negócio foi 2010, 2010 mesmo, foi lá para 2010 mesmo, que o GPS ele se tornou completamente disponível a nós. Né? Antigamente não era no celular, você comprava o GPS separado e colocava no teu carro aí para poder ir para os lugares, né? Entre 2010 e 2020 que foi inventado o Waze, o Google Maps, né? E essas coisas ficaram disponíveis para o celular, né? Então,
Então é isso. Então é uma ideia assim de efeito de produtividade. A ideia da produtividade é muito ligada ao setor Y. Ao setor A, né? Está acontecendo muita coisa ali. Está acontecendo muita coisa, tanto em termos produtivos, em termos de novos bens que estão ficando acessíveis para nós, como também uma geração de ideias ali que, por enquanto, a gente olha e não entende muito bem, né? Para que aquilo lhe serve. Aqui, ó. Os pesquisadores individuais, sendo uma pequena fração da economia como um todo, consideram como dados os retornos de pesquisa como constantes. Como na equação 5.2, as pessoas envolvidas criam, teta traz que novas ideias, contudo, na economia como um todo, a função de produção de ideias pode não se caracterizar por retornos constantes à escala, embora a teta traça aqui tenha uma variação minúscula em resposta às ações de um único pesquisador, ele claramente varia com o esforço agregado da pesquisa. Por exemplo, se lambda é igual menor do que 1, pode refletir uma externalidade associada à duplicação. Né? Algumas ideias criadas por um pesquisador individual podem não ser novas para a economia como um todo. Esta é uma questão análoga com o gestionamento de uma rodovia. Cada motorista ignora o fato que sua presença torna um pouco mais difícil para os demais motoristas chegar a seu destino. O efeito de um único motorista é negligenciável, mas o somatório de todos pode gerar efeitos significativos. Tá? Então, ele deu um exemplo negativo, né, mas a questão é o efeito positivo. Quando você tem um grande número de pesquisadores, não vai gerar grandes transformações, mas o agregado deles todos, né, é que você gera esse efeito de externalidade ou de transbordamento. Tá? Da mesma forma, a presença de A elevado a φ, tá? Não é multiplicado, não. É tratado como externo ao agente individual, aquilo que eu estava falando, né? O A e o LI e o LA têm externalidades. Considere o caso de φ maior do que zero, refletindo um transbordamento positivo. Transbordamento positivo é a mesma coisa que externalidade positiva, de conhecimento na pesquisa. Os benefícios da lei da gravidade para a sociedade foram muito superiores ao benefício apropriado pelo Newton. Grande parte do conhecimento criado por ele transbordou, tá? Que é a mesma coisa que externalidade de novo, para os pesquisadores que o sucederam. É evidente que o próprio Newton se beneficiou do conhecimento gerado por cientistas anteriores, como Kepler, como ele mesmo reconheceu na famosa afirmação: se enxerguei mais longe do que os outros foi porque estava sobre os ombros de gigantes, né? Quer dizer, nada completamente diferente do que eu tinha falado, mas essa aqui que é a frase correta. Se enxerguei mais longe que os outros foi porque estava sobre os ombros de gigantes. Com isso em mente, podemos nos referir à externalidade associada a φ como o efeito de subir nos ombros, e por extensão a externalidade associada a φ como o efeito de pisar nos pés. Não vejo o mínimo sentido nessa frase aqui, tá? É melhor você entender a externalidade de vários cientistas, né, criando ideias, associado à externalidade de várias ideias, né, que permitem essa criação de novas ideias. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, pessoal. E semana que vem a gente continua. Tá bom? Alguma questão? Não? Então vou parar a gravação.